Teresina, o centro da cidade foi ficando um pouco esquecido. Os prefeitos tentaram de todas as formas acompanhar esse crescimento, alguns até quase conseguiram, mas o fato é que Teresina ainda sofre muito com essa questão do crescimento desordenado, como eu falei. E uma amiga minha me chamou a atenção por um detalhe, também arquiteta Virginia Andrade, me chamou a atenção por um detalhe assim. Ela disse, olha, conversa com o Adriano para ele falar um pouco sobre essa questão dos imóveis abandonados no centro de Teresina, mas com foco na questão dos imóveis tombados, né? Muita gente tem um patrimônio no centro, valioso, mas às vezes não pode mantê-lo. E aí a consequência disso muitas vezes é a ruína. Então assim, como é que você, como arquiteto, vê esse problema? Vamos lá, o centro de Teresina. O problema maior não está na situação dos prédios tombados, né? Está na situação da gente não ter habitação no centro de Teresina. Então, eu tive meu escritório de arquitetura por 31 anos no centro da cidade de Teresina, agora mudei porque você não consegue mais ter segurança. Não oferece, sobretudo, segurança, né? Então eu conheço o centro da cidade, de chegar lá às 6 da manhã, de perceber como é que isso funciona durante a manhã. À tarde a coisa começa a morrer, às 4 da tarde não tem mais ninguém, às 6 da tarde acabou e às 7, 8 horas da noite começa a prostituição, né? É verdade. É triste, é uma situação triste. E isso só existe por um simples motivo. Não tem ninguém habitando o centro de Teresina à noite. E a gente só tem segurança quando se tem pessoas. Pessoas, né? Trazem segurança. Então, o que é que precisa ser feito no centro de Teresina? Levar pessoas para morarem lá, né? Não tem outra saída. Com moradias. Com moradias. Você tem que levar o sujeito lá para ele sair às 8 horas da noite de casa, tá certo? Só em ele estar lá, ele expulsa essa parte de marginal, assim, entendeu? Da cidade. Então eu acho que tem que ter sim um trabalho, um projeto gigante de trazer as pessoas para morarem no centro da cidade, né? E entender que a cidade tem que ser saudável, não tem coisa melhor do que essa coisa de você encontrar pessoas diferentes. Vai comprar um pão, você encontra uma pessoa diferente, você entende uma situação, você aprende, né, em conviver com a cidade. Nós hoje estamos morando numa cidade que o sujeito tem que pegar um carro para ir para o Alphaville, né, e passa 30, 40 minutos para ir, 30, 40 minutos para voltar, né? Chega no Alphaville, você tem uma comunidade que é parecida com a sua, você não tem aquele misto, né, do sujeito rico, do sujeito de classe média, do sujeito pobre, né? Você só tem uma classe. E muitas vezes não tem nem interação nenhuma, né? Chegou, vai cada um no seu quadrado, cada um no seu cantinho. Isso a gente vai perceber que com o passar do tempo poderia ter sido feito melhor, né? Então eu acho que a gente precisa, voltando para o centro, pensar numa cidade saudável, né? Onde você possa sair a pé, né, para o seu trabalho, encontrar pessoas e aprender, né, com a convivência no centro da cidade. Hábitos que a gente perdeu ao longo do tempo, né? De caminhar com tranquilidade, de reencontrar as pessoas nas praças. Eu imagino que há 30, 40 anos, você caminhar nesse calçadão, aí, nessa passarela central da Avenida Frei Serafim, era uma coisa muito prazerosa. Você não corria risco nenhum, nem de acidentes, nem de assaltos. Então, assim, foram coisas que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Agora, quando você fala em revitalizar, e aí a gente concorda com isso, todo mundo é unânime de que o centro precisa ser revitalizado. Mas por onde começar? Pela habitação. Como fazer isso? Pela habitação. O que é que aconteceu, Douglas? Vamos lá. Teresina tem um cinturão gigante. Teresina, como município, é uma das maiores cidades. Espraiada, né? Absurdamente espraiada. Então, a gente tem Santa Maria da Codi,
que fica a 20 e poucos quilômetros da cidade, e um vazio urbano. Então você tem... Isso é inconcebível, né? Assim, o projeto de uma nova cidade, dentro de uma cidade, é inconcebível. Teria feito uma outra cidade lá, levava a prefeitura, levava tudo. Mas aí você afasta a população, né? Agora, com esses novos projetos, da mesma forma, na Zona Norte está acontecendo a mesma coisa. O sujeito está morando a 30 quilômetros da cidade de Teresina. Isso se repete para a Zona Sul também, né? Isso se repete para a Zona Sul também. O Lourival Parente foi o primeiro bairro que foi feito. Quando foi feito o Lourival Parente, não sei se você lembra, ele era um outro bairro. Era um outro né? bairro. As pessoas tinham que pegar o Disseu Arco Verde. O sujeito tinha que pegar a BR para ir para o Disseu Arco Verde. Pegava BR para ir para o Parque Piauí. Tem sentido um negócio desse? Aí você deixou uma cidade cheia de vazios urbanos, né? E continua se espraiando a cidade, né? O perímetro da cidade ainda hoje continua sendo espraiado, né? Então há de ter uma... E isso só se faz através de lei. Né? É isso que eu ia falar. Isso precisa também de um incentivo público. Quando a gente fala em incentivo público, seria numa facilidade na questão do IPTU, seria numa facilidade na questão de se recuperar. Você falou que os imóveis tombados não são um grande problema, mas tem gente que, com muito sacrifício, reforma o imóvel para não perder. Porque não pode dispor, tem muitas limitações, muitos entraves para se dispor dele. E a gente percebe que, por exemplo, São Luís do Maranhão está conseguindo revitalizar, tem o projeto Reviver ali no centro. E muito bem feito. Muito bem feito. Lindo. Mas tem incentivo da prefeitura, do município. E aqui a gente precisa pensar nisso. Eu acho que os nossos vereadores precisam olhar para esse aspecto urbanístico de Teresina com outro olhar. Eu não acredito nessa coisa do incentivo. É um pensamento meu. O que eu acredito é na correta qualificação do que deve ser tombado. Sim, a gente não... esse é um outro problema, né? Então, tudo bem, tombar, beleza, ótimo, vamos tombar. Mas vamos tombar o que é importante tombar para a nossa história. Então, se você vê a lista que tem mais de 1.000 imóveis em Teresina, você percebe que quem fez aquilo foi um estudante de arquitetura, que não sabia o que estava fazendo. Os critérios eram muito vagos, né? Assim, absurdamente sem sentido. Uma cidade que tem uma história de Teresina, tem 1.000 prédios listados para serem tomados. Então, há realmente um exagero, né, nisso, tá certo? Há coisas que não precisariam ser tombadas, né? E precisa ser organizado, porque, como você bem disse, o sujeito que tem um prédio tombado, ele tem às vezes um abacaxi na mão. Não é fácil, né? Acho que a gente precisa sim incentivar. O centro tem já algum tipo de incentivo, mas o que eu percebo, voltando ao que eu disse inicialmente, é que a gente precisa incentivar a habitação no centro da cidade de Teresina.